Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um excelente sábado para vocês, bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação do Palmeiras para o jogo contra o Mirassol na volta agora do Campeonato Brasileiro e Richard Rios, cada vez mais especulação muito forte de que realmente ele pode ir para Roma. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Depois do Mundial de Clubes, o Palmeiras ganhou uns dias de refresco. Só volta a jogar no Brasileiro na semana que vem. O Palmeiras de volta aos trabalhos nesta sexta-feira na Academia de Futebol após um período de folga. Faz exatamente uma semana que a equipe perdeu nas quartas de final para o Chelsea a Copa do Mundo de Clubes. Claro que foi um período para o elenco poder digerir um pouco essa derrota. Sonhavam, claro, com a possibilidade de final, de título desta Copa do Mundo, que não aconteceu. Mas quanta coisa aconteceu neste período ao invés da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras, por exemplo, contratou o Ramon Sosa, atacante paraguaio de 25 anos, que já era um desejo antigo do clube, já uma negociação que havia se arrastado bastante. O Palmeiras conseguiu concretizar essa negociação. Um jogador que atua pelo lado esquerdo, um jogador destro, que pode ser mais uma opção para o técnico Abel Ferreira nas pontas do campo. O Palmeiras precisa desse atleta, até porque Estevão não é mais jogador do Palmeiras, agora se apresenta oficialmente ao Chelsea depois de um período de recesso, vai atuar pelo clube inglês. Paulinho, que devia ser contratado para atuar na ponta esquerda, acabou não conseguindo jogar mais do que 30 minutos nas partidas do Mundial, por isso vai poder passar por um procedimento cirúrgico para tratar esse problema que tem na canela, esse desgaste que o impede de atuar por mais tempo, por mais partidas consecutivas, para ficar zero e poder ser jogador do Palmeiras de fato, titular, como se espera de um investimento alto que foi feito pelo Paulinho. Murilo segue com problema na coxa. Ele se machucou ainda no jogo contra o Botafogo, no início do jogo contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, e vai ser desfalque para o Palmeiras na próxima quarta-feira contra o Mirassol. O Palmeiras tinha um jogo inicialmente marcado nesse final de semana contra o Santos, mas por causa da Copa do Mundo de Clubes acabou adiando essa partida. Na verdade, a CBF não havia nem marcado o jogo oficialmente, esperando o que ia acontecer na Copa do Mundo, e aí o Palmeiras conseguiu com que essa partida fosse adiada a um período de recesso para os jogadores. O Santos, esperando esse jogo, fez até amistoso para poder se preparar melhor para o jogo contra o Palmeiras. Serão mais 4 jogos depois desta quarta-feira contra o Mirassol. Tem Fluminense, tem Atlético Mineiro, tem Grêmio e fecha o mês contra o Corinthians lá no dia 30. Oitavas de final da Copa do Brasil, jogo decisivo e importante para o Palmeiras. Enquanto isso, enquanto o elenco estava de folga, a diretoria continuou trabalhando firme, porque Anderson Barros e Leila Pereira tiveram que pensar no que vão fazer com relação a Richard Rios. Informação oficialmente trazida pelo nosso Gustavo Soler, lá no início, de que a Roma ofereceu cerca de 30 milhões de euros pelo atleta que se destacou na Copa do Mundo de Clubes, jogador da seleção colombiana. O Palmeiras tem 70% do passe, portanto, tentar faturar o máximo possível, algo em torno de 21 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais, tá bom? Ou quer mais? Seria mais uma grande venda do Palmeiras, mas perdeu o Richard Rios nessa altura da competição, nesta altura das competições que o Palmeiras tem, não é fácil. O Mike também tem interesse do Santos, e aí o Palmeiras vai tentar conversar ainda nesse final de semana para agilizar a possibilidade de renovação de contrato. Ele tem vínculo até o final de 2025, o Palmeiras vai oferecer mais um ano de vínculo, e essa decisão vai ficar, claro, por conta do Mike. Enquanto isso, o Palmeiras se prepara com o melhor que pode para esse jogo diante do Mirassol. Dúvidas na escalação sempre são presentes quando a gente fala do técnico Abel Ferreira, que faz mistério para entender nesse primeiro treino quem é que vai escalar na quarta-feira, tá certo? O Paz é sensacional, dispensa comentário, né? Agora é o seguinte, em relação a isso, se você fizer hoje um apanhado maior, mais abrangente, e eu me baseio muito, a gente não tem como fugir muito disso hoje em dia, né? As redes sociais são um termômetro de bastante coisa, né, atualmente. E eu já percebo que muitos torcedores do Palmeiras ou são contrários à renovação imediata do Abel, ou até mesmo já gostariam de ver o Abel indo embora. Eu acho muito radical você chegar agora e falar, não, Abel tem que ir embora, fora Abel. Eu sou contra essa hashtag fora Abel. Eu acho um absurdo você chegar e falar agora, não, Abel tem que ir embora, já deu. Mas foi ele mesmo que disse, numa coletiva um tempo atrás, que se ele ficasse um ano sem ser campeão, ele iria embora. E o Palmeiras
não foi campeão até agora, tem 3 oportunidades até o fim do ano, tem 3 competições, só que o último título foi o Paulista do ano passado, ou seja, ele já passou quase o ano inteiro passado sem ganhar. Ele já está há mais de um ano sem ser campeão. Olha a cara Se terminar o ano e ele não for campeão, eu não sei o que ele vai falar para manter aquilo que ele disse ou não. Eu sou contra, repito, esse radicalismo de falar que o Abel tem que ir embora. Você renovaria o contrato? Mas eu não renovaria agora. Ele tem contrato até o fim do ano. Então para quê? Para que essa pressa? Se chega o final do ano e ele quer ir embora, ele que vá. Agora, se for para ficar, aí você senta, conversa, analisa o trabalho do ano inteiro, porque uma coisa a gente tem que falar. Já faz 2 anos que o Palmeiras não consegue mais evoluir o seu futebol. Sai jogador, entra jogador, os reforços que ele pede chegam. Mais de R$500 bilhão foram gastos esse ano para o Palmeiras se reforçar. Você falou que nem é o valor, né, agora, hein? Não, mas eu estou dando ênfase. Para um valor considerável. Um time que hoje pode contratar mais de R$500 milhões em reforços e não consegue demonstrar uma evolução no seu futebol, é algo que a gente tem que se preocupar. E o Abel precisa, sim, ser questionado. Ele não é Deus. Ele não está isento de críticas e nem de erros, porque ele próprio admite que erra. Mas chegou uma hora que o resultado precisa voltar a aparecer, né? Já é mais de um ano sem ganhar um título. Não que isso seja um absurdo, mas o que é preocupante é a falta do futebol do Palmeiras. Todo mundo falou que no Mundial o Palmeiras foi que apresentou o pior futebol entre os brasileiros. Já não vem jogando bem há bastante tempo. O que você então, diz alguma coisa disso aí, precisa acontecer. Porque deixa ele falar, porque quando fala essa parte, ele se empolga. Não, eu empolgo sempre. Se empolga. Mas calma. Eu renovaria agora. Eu tô com os outros torcedores, com a maioria dos torcedores que estão aí, que fizeram a matéria com o Zé Paz. Ali foram todos. José Paz ficou a tarde inteira. Todos, tem que renovar. Hoje em dia você vai buscar treinador aonde? Aonde? Vai ficar que nem o Carilho, aí vai pra lá. Aí pega esses monte de treinador aí, Carpini, sai daqui, vai pra lá. Não tem treinador hoje, Alex. Tá bom. Não tem treinador hoje. Vocês estão tendo, o Palmeiras está tendo uma sorte que tem o Abel. Eu também acho. E se você tem o Abel, renova com ele agora. Segura o treinador por mais um ano e meio. E sem essa cobrança. Ah, não, tem que ter título, tem que ganhar. Não tem que ganhar mais nada. O que ele já fez pelo Palmeiras tá no lucro. Ah, não, eu não penso assim não. Quem tá pensa assim é time pequeno. Então fecha a porta do clube. O que ele fez no Palmeiras tá no lucro. Fecha a porta do clube e fique vivendo do museu. Faz um museu lá e pronto. E Garrafa, um beijo pra você. Eu sei que você tá me vendo aí, viu? Um beijo pra você. E eu quero mandar um beijo pro Emerson Leão, que hoje completa 76 anos de idade. Um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, nem só do Palmeiras. Parabéns, um gênio, Leão. Um monstro. Parabéns, Leão, meu amigo Leão. Parabéns, Leão. Muitos anos de vida. Vocês viram o debate aqui? E você? O quê? Se eu renovaria com o Abel Ferreira? Renovaria com o Abel Ferreira. Eu renovaria agora com o Abel Ferreira. Temos aí algumas ausências, né? Murilo, que já se machucou ali na Copa do Mundo. Também o Piquerez ficou na parte interna. Maurício também não esteve. E aí, Alex? O Palmeiras só joga na quarta-feira da outra semana. Então, acho que tudo isso aí está sendo bem monitorado e os jogadores devem ter condições. O Murilo não, mas esses que só ficaram ali, Piquerez, Maurício, devem ficar à disposição para pegar o Mirassol na quarta-feira da semana que vem. O Mike pode estar de saída, né? Estão resolvendo se o Mike vai para o Santos agora ou só no ano que vem. O Santos já se acertou verbalmente com o Mike, mas não assinou. Então a discussão é agora se libera nesse momento. Tem Igor Vinícius lá, hein? Tem Igor Vinícius do Santos. Então, mas aí levar o Mike também, dois laterais, né? Dois laterais para disputar em posição, né? O Santos precisa de reforços também. O Mike pode ser usado em outras posições, como ele é utilizado no Palmeiras também. Então, assim, o Kleber Xavier gosta do Mike lá, então é uma situação que está sendo resolvida. E sobre as vendas aí dos meninos, aí do Garcia e do Pedro Lima. O Pedro Lima não chegou a ter oportunidade no time principal, mas é um jogador de muito talento, é um segundo volante, jogador de meio campo. Eu acho, talvez não tivesse espaço realmente no time do Palmeiras, mas é um jogador que tem tudo para dar certo em algum lugar, tem potencial. O Garcia... Por que se não emprestam esses jogadores? Para esperar um pouquinho, né? Espera voltar, um pouco. Empresta o garoto para ele adquirir uma experiência,
é uma maturidade fora, no exterior. Ah, deu resultado, traz de volta. Não deu, não quer, vende. Então, o Garcia já é outro caso. O Garcia chegou a ter oportunidades e não vingou no Palmeiras, então a venda acabou sendo boa. Ele foi emprestado no primeiro momento e depois foi comprado, né? E eu vendo o Garcia sendo vendido, eu já fico pensando no Gilberto, que já para mim há uns 2 anos vem sendo o principal jogador da base do Palmeiras no Sub-20, lateral direito, capitão atualmente do time Sub-20. E eu queria ver o Gilberto rápido no time de cima, porque eu acho que ele é melhor que todos eles que estão lá. E muitos torcedores pedem o Gilberto no time há um tempo já, né, Alex? Aí o Giai, com a mesma idade do Gilberto praticamente, um pouquinho mais velho, foi contratado bem caro. Tem umas coisas que eu não entendo. A gente falou disso essa semana, o Giai até outro dia era o melhor jogador do Palmeiras. Agora não presta mais. Eu falei que não presta, eu falei isso? Você tá pondo palavras na minha boca? Você falou que o menino joga melhor que todo mundo tá lá. Mas porque um jogador joga melhor que o outro, significa que o outro não presta? O Giai era o melhor jogador da posição. E daí? E o Gilberto não pode ser melhor que ele? Não, para. É a seleção do mundo, então. Tudo é tempo ao tempo. Ele é a seleção do mundo. O Giai é um dos principais, estava sendo um dos principais jogadores. Então tem que ter um pouco de paciência. Mas eu não tô criticando o Giai. Eu tô falando que o Gilberto tem que estar lá, porque o Marcos Rocha vai embora, o Mike vai embora, e aí você tem a chance. Aí sim. É isso que eu tô falando, eu tô projetando. Você falou que é melhor do que todo. Eu acho, não posso achar um jogador melhor que o outro? Eu sou obrigado a achar o que você acha, é isso? Passa pra próxima. É melhor, porque não dá pra conversar com você. Palestrino hoje, começando então pela reapresentação do elenco lá na Academia de Futebol. Isso aconteceu hoje pela manhã, é claro, depois do Palmeiras retornar aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aí, nessa reapresentação, uma peça importante apareceu. Ramon Sosa participou normalmente das atividades com os demais jogadores. Sim, Ramon Sosa, que acabou de chegar ao elenco, chegou ainda essa semana. Já o Maurício e o Giai, eles fizeram ali um cronograma separado dos demais jogadores. O Piquerez e o Murilo trabalharam apenas na parte interna da academia. Tudo isso, é claro, visando a partida de quarta-feira, que marca a reestreia do Palmeiras no Brasileirão, partida contra o Mirassol, que acontece às 7 horas da noite, lá no Allianz Parque, válida, claro, pela 14ª rodada da competição. Bom, para essa partida, uma outra notícia importante. O Abel Ferreira foi absolvido pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque ele passou ali por um julgamento de uma denúncia por reclamação contra a arbitragem na partida ali entre São Paulo e Palmeiras na 8ª rodada da competição. E aí o Abel, ele poderia ter pego 6 jogos de punição. Como foi absolvido, não teve punição alguma. Então Abel estará à frente do Palmeiras na partida diante do Mirassol. E para fechar o noticiário de hoje, eu queria falar para vocês que 2 jogadores das categorias de base do Verdão foram vendidos para clubes de Portugal. O primeiro deles é o Gustavo Garcia, lateral direito, que foi aí utilizado em algumas oportunidades pelo Abel Ferreira, foi vendido para o Famalicão. Já o Pedro Lima, meio-campista, foi vendido para o Aves. Essas são as notícias de hoje do Verdão e eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Lê. Bom final de semana para você. Vamos comentar logo mais sobre o Palmeiras mais um pouquinho, mas agora, assim como um jogador precisa de um bom preparo físico, né? Vamos lá, Ramon Sosa é o 8º reforço do Palmeiras para esta temporada, como a gente já viu aqui durante a semana. A gente vai aproveitar a chegada do atacante argentino para debater o desempenho dos outros 7 contratados. Então eu quero saber a opinião da bancada aqui, se esses atletas agradaram ou não do que a gente viu até agora, por isso que a gente não pôs o Sosa aí, porque a gente não viu ele jogar. Então vamos lá. Vitor Roque. Não. Ainda não. Não. Ainda não. Roque não. Ainda não, mas acho que não é culpa só dele. Ele está sendo colocado, escalado em posição errada. Eu não coloco só a culpa nele, mas o atleta tem uma parcela assim, até porque se ele está em campo, ele precisa fazer os gols necessários, até porque ele foi contratado para isso. Tá certo. Paulinho. O Paulinho já veio com problema, né? Ele já veio com problema na canela, é um jogador importante. Vai ser importante. É um jogador importante. Mas, mais agradaram em campo. Quando jogou? O Paulinho agradou.
pelo pouco que jogou, agradou. Sabe aquele caso assim, sem nota, que não é culpa do jogador, mas que não teve... Ele não foi titular uma vez, não jogou um jogo inteiro, entrou, fez o gol contra o Botafogo, legal. A gente sabe que ele vai ser ótimo pro Palmeiras, mas foi uma contratação para futuro. Os momentos que ele entrou, você já vê que é diferente. Eu gostei da contratação. Agradou. Diferente. Agradou. A contratação agradou. Perfeito. Facundo Torres, sim, gente, ele veio neste ano. Parece que o Facundo tá há mais tempo no Palmeiras, né? Facundo Torres, agradou ou não? Tô com saudade do Rony. Não agradou. Quase 70 milhões de reais, mas não agradou mesmo. Nada. Saudade do Rony. Rony fazia mais que o Facundo Torres. Jogador burocrático, pega a bola e passa para trás, pega a bola e passa para o lado, não tenta um drible, não dá. Emiliano Martinez. Esse agradou. Esse é bom. Bom jogador também. Gostei. Agradou, assim, na régua. Gostei. Mikael. Mas é um bom jogador, né? Você precisa muito de ritmo de jogo e tal, mas é um jogador confiável. Tanto é que jogou o último jogo do Mundial. Não tem meio termo? Agradou? Põe meio termo. Regular aí, acho que é regular. Perfeito. Agradou Bruno Fux. Agradou. Gosto. Também Bom gosto. também, Gostei. cumpriu ali, né? Gostei. E por fim, o último reforço aí que já estreou, já jogou, Lucas Evangelista. Jogou muito pouco, né? Até porque ele tem na posição de titular dele o Richard Rios, né? Para ele jogar é complicado. Então, assim... Fiz uma entrevista aí ontem aí com o pessoal da Itália, da Roma. Os caras querem levar o Richard Rios, hein? Assim... Mas o Evangelista é bom jogador, mas ele não teve ainda a oportunidade de mostrar se pro Palmeiras ele vai vingar. Mas eu gosto dele como jogador, assim, dou crédito para isso. Pra mim não agradou, não. Tá bem. Jogou pouco, né? E outra coisa, tem muitos jogadores que estão ali no setor de meio campo, é muito superior a ele. Ramon Sousa, sim ou não? Vai gostar ou não? Não sei. Tomara, Tá bom, porque... então, gente, não tem nem mais Ramon Sousa mais. Vou trazer aqui mais algumas informações do GE.com, fazendo uma análise entre altos e baixos como os reforços do Palmeiras chegam para a segunda parte da temporada. A equipe viverá novo momento após a disputa do Mundial de Clubes e espera resgatar a confiança de contratações que ainda não renderam o esperado. A segunda parte da temporada do Palmeiras começará na próxima quarta-feira às 19 horas diante do Mirassol, pelo Brasileirão. O ano para o clube alviverde é de certa pressão pela conquista de títulos, já que em 2024 só levantou a taça do Campeonato Paulista. Por isso a diretoria fez grandes esforços no mercado de transferências nessa temporada de 25. Com a chegada de Ramon Sousa, a expectativa é que esses reforços nesse segundo semestre decolem em alta. Os jogadores que o Palmeiras fez de contratações, os que estão considerados em alta segundo a matéria. Das 7 contratações, apenas 3 vivem um bom momento, mas só 2 jogarão nesta segunda parte da temporada. Paulinho foi o grande nome no Verdão no Mundial de Clubes e certamente seria a peça fundamental para o restante da temporada, mas a cirurgia infelizmente irá tirá-lo de combate para o restante do ano. Outros 2 que mostraram poder de ajudar o Verdão na briga por títulos é Bruno Fux e o Emiliano Martinez. O zagueiro precisou substituir o lesionado Murilo no terceiro jogo da Copa do Mundial e passou confiança. Com certeza ele deve seguir entre os titulares. Já o volante alternou a condição de titular com Aníbal Moreno e não deixou a qualidade do primeiro volante cair. A disputa pela posição deve ser bem acirrada até o final da temporada. Já o ataque do Palmeiras é o maior problema. O maior reforço da história, Vitor Roque, se despediu do torneio sem fazer um gol e sem marcar, e sem dar nenhuma assistência. A vontade e entrega não foram suficientes para evitar o seu momento de baixa. Desde que foi contratado, o camisa 9 disputou 24 partidas e só marcou apenas 3 gols. Ele não deu nenhuma assistência. Já pelo lado de campo, se esperava um pouco mais também de Facundo Torres. Titular incontestável no início da temporada, o uruguaio teve um bom início com a camisa alviverde, mas aos poucos seu rendimento foi caindo e ele fez pouco no Mundial de Clubes. Já Lucas Evangelistas e Mikael são contratações que ainda são incógnitas no que podem dar ao time nesse segundo semestre. Embora tenham tido uma boa amostragem de jogos, eles geralmente mantiveram a média regular nas atuações. Enfim, essa foi uma matéria aí fazendo uma análise desses reforços. Vamos ver como a Abel vai preparar esse time já para essa volta desse segundo semestre, porque elenco tem e dá para brigar por tudo nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre essas contratações do Palmeiras e até o próximo vídeo. Valeu!